Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nossa aula será de matemática. Nós vamos dar continuidade ao assunto que estamos aprendendo, que é fração. Hoje vamos falar sobre comparação de fração. Então, pega já o teu livro Eu Gosto, abre nas páginas 218 a 222 para a gente poder fazer essa atividade, tá? Também no livro da tabuada 101 a 113, dando continuidade às divisões, tá bom? Então, vamos entender o que é comparação de fração. Para isso, você acompanhar a explicação, que vai sair só um pouquinho da tua tela, tá bom? Então, acompanha aí comigo. As frações possuem o objetivo de representar as partes de um inteiro, através de situações geométricas ou números. Podemos comparar frações utilizando representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Aí eu botei um exemplo. 3/4 é maior do que 2/4. Um exemplo que eu aprendi e achei interessante é você pensar na boca do jacaré. Sim, pensar na boca do jacaré. Ou seja, o jacaré ele vai querer comer para o lado que é maior. Então, quando os denominadores são iguais, tá? A maior fração é aquela que tem o maior numerador, que neste caso aí é o 3, né? Então, eu vou colocar o sinal de maior que, ou seja, a boquinha do jacaré aberta, para o lado 3/4, tá bom? Observa essa regra que é muito importante. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Observando aí, nós temos essas duas figuras, né? Temos as duas figuras, todas duas divididas em 4 partes, né? Se eu tenho essa, vamos supor que isso seja uma pizza. Se eu uma pizza de mussarela e uma pizza de calabresa. Eu, por gostar mais de calabresa, comi mais a calabresa, que é 3/4. Por não gostar tanto assim de mussarela, comi apenas 2/4. Ou seja, qual foi a que eu comi mais? A 3/4, entenderam? Então, para comparar a fração, nós vamos utilizar também o sinal de maior e menor que, tá? Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações. 2/5 e 4/5. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, nós vamos comparar os numeradores. Então, 4/5 é maior do que 2/5, tá? Vamos lembrar daquela ilustração que é a boquinha do jacaré. O jacaré sempre vai querer comer a maior porção. Então, ele vai comer 2/5. A boquinha do maior que vai se abrir para aquele que é maior, porque os denominadores são iguais. Outra ilustração aí é 3/4 e 3/8, tá? Como é que a gente vai comparar essa fração aí? Outra regrinha importante, quando os numeradores, tá, quando uma fração possui os mesmos numeradores, ou seja, os numeradores são iguais, a fração maior é aquela que tem o menor denominador. Como assim, tia? Observa aí a figura, 3/4 e 3/8. Nós temos a mesma figura, só que uma foi dividida em mais vezes e outra foi dividida em menos vezes. Observando, se eu pegar uma fatia de 3/8 e uma fatia de 4/8, qual dessas fatias seria maior? Exatamente, a maior fatia vai ser a do 3/4, porque ela foi dividida menos vezes. Automaticamente, ela se torna maior. Então, pensando assim, 3/4 é maior do que 3/8, porque 3/4 foi dividido em menos vezes, tá bom? Vamos observar. Veja outra comparação envolvendo frações. 7/12, 15/12. Os denominadores também iguais, assim basta identificar qual é o numerador maior. Perceba que 15 é maior do que 7.
Então, portanto, 15/12 é maior do que 7/12, ok? Então, não esquece a regra. Se os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem menor denominador. Por quê? Porque o denominador não é a quantidade do inteiro, então ele foi dividido em menos vezes. Tá ok, meus amores? Vamos agora para o exercício da página 219. Compare as frações e escreva nas frações representadas pelas partes pintadas, usando os sinais de maior que e menor que. Ou se essas frações são iguais, ou seja, se elas foram divididas na mesma quantidade. Então, você vai usar o sinal de maior, ou menor, ou de igualdade. Lembra, a boquinha de jacaré, ela vai abrir sempre para o lado que é maior, aquela que tem maior quantidade. Não esqueça de observar as regras. Vamos para o exemplo. Temos um exemplo aí, 1/2 e 1/2. 1/2 e 1/2 tá igual. Então, nós vamos usar o sinal de igualdade. Mas temos aqui 1/2 e 1/3. 1/2 é maior do que 1/3, porque 1/2 foi dividido menos vezes, não é isso? Vamos observar aqui a letra A. A letra A, nós vamos imaginar uma barrinha de chocolate, onde temos aí quantas barrinhas, quantas vezes foi dividido o primeiro lado e quantas vezes foi dividido o segundo lado. Aí você vai escrever a fração e vai escrever também o nome do termo, tá? Você vai escrever em forma de fração e vai escrever como se lê cada termo. Vou dar um exemplo. Na letra A, por exemplo, no primeiro lado da figura, nós temos 5/7. No segundo lado da figura, nós temos 8/9. Então, quem é o maior aí? Vamos observar também a questão da quantidade, né? Quem é maior por ser dividido mais vezes ou menos vezes, tá bom? Já no segundo quesito, pede para que você identifique qual é a maior fração representada na forma de desenho. Você vai riscar qual é a maior. Temos aí 3/6, 2/6 e 5/6. Qual é a maior delas três? Lembra da regra? Se todos os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, já ficou fácil, né? Do lado, você vai representar essa fração também em forma de desenho. Você vai marcar e vai representar. Terceiro, identifique a fração menor representada em forma de desenho. E aí, aquela fração menor, quando todos os numeradores são iguais, é aquela que tem o menor denominador, tá? Ele quer saber qual é a menor. A maior é aquela que tem o denominador maior. Ele quer saber dessas frações que tem aí qual é a menor, tá? Quarto, complete com o sinal de maior que ou menor que. Comparando as frações, você vai fazer. E no quinto, ele pede para que você escreva as frações em ordem decrescente, usando os sinais de maior ou menor que. Então, você vai fazer duas formas. A primeira ordem é decrescente e a segunda ordem é crescente. Ok? Sexto, pinte o que é pedido. Uma fração maior do que 3/7. Qualquer fração dentro desse 3/7, qual seria? Você vai representar aqui embaixo. Uma fração menor do que 2/4. Uma fração maior do que 3/8. E uma fração menor do que 2/3, ok? E nesse quesito, nessa questão de comparação de fração, é só até aqui, tá? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo explicando frações equivalentes.